Olá pessoal, bom dia! Hoje é 29 de junho de 2016. Vamos continuar o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, que é uma biografia, não deixe de não ser, da Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu deixei vocês em suspenso a semana passada, quando ela começou a contar do seu contato com a mediunidade desde pequena, prometendo também trazer um trecho do livro Memórias do Suicida. Mas que eu possa contar isso para vocês, eu preciso fazer alguns pequenos acenos, algumas pequenas introduções. A Dona Ivone escreveu esse aqui livro, Recordações da Mediunidade, nos anos 60, final dos anos 60. E ela tinha escrito, alguns de vocês com certeza conhecem, um livro que chama Memórias de um Suicida. É um livro muito legal, um livro extremamente importante, tratando a temática do suicídio, escrito por Camilo Castelo Branco, no qual ela muda o nome dele e bota Camilo Botelho. Tá? Camilo Castelo Branco foi um escritor português importantíssimo, é conhecido, né, em Portugal, Camilo, e se suicidou também. Foi socorrido pela Casa de Maria, mesmo lugar onde trabalhavam os espíritos de Charles, que era o mentor da Dona Ivone do Amaral Pereira, e Roberto de Canalejas, que era aquele espírito que tinha um envolvimento afetivo com ela. Por encarnações e encarnações, eles estiveram juntos, se deixaram, a Dona Ivone deixou-se introduzir outras pessoas no relacionamento afetivo deles, mas essa ligação amorosa entre eles existia. Nesse livro Memórias do Suicida, no qual psicografia dela, Roberto de Canalejas, que era médico, né? Foi um dos espíritos que ela começou a ver desde pequena, que era médico e que trabalhava no Hospital de Maria, tratava o próprio Camilo, tá bom? Roberto de Canalejas era, nesse amor com a Dona Ivone, já se apresentava para ela desde pequena. Então vocês imaginam assim, a mulher da sua vida que ele amava e que ele já trabalhava aquele perdão, né, por causa das leviandades dela, tinha reencarnado e era uma criança, era uma menininha. E ele dava assistência a ela. Por sinal, uma das psicografias dele com ela, na sua juventude, ele ia através da intuição, fazia textos, escrevia logo no início da sua adolescência, logo mais trabalhando com ela como receituário homeopático, era o Roberto de Canalejas. Eles tinham uma simbiose energética, uma afinidade muito grande, esses dois espíritos. Depois ele vai escrever por ela, a psicografia dela, um livro que se chama O Drama de Betânia e O Cavaleiro de Numies, que é livros que falam das experiências encarnatórias da Dona Ivone em momentos diferentes. Esses livros ficam engavetados por 40 anos. E, pasmem, depois vem publicados. Olha que coisa interessante. Quem vai dar acabamento a esse livro, reformular os livros, é o espírito Charles, que foi pai da Dona Ivone. Eu vou ler o Recordações da Mediunidade. E depois eu vou ler esse trechinho no qual eu prometi para vocês. Aos 4 anos de idade, já eu me comunicava com espíritos desencarnados, através da visão e da audição. Via-os, falava com eles. Eu os supunha seres humanos, uma vez que eu os percebia com essa aparência e me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres. Ao meu entender de então, eram pessoas da família e por isso talvez jamais me surpreendi com a presença deles. Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai e a proclamava como tal a todos os da casa com naturalidade, julgando-a realmente meu pai e amando-a profundamente. Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente à vitória nas provações e tornando-se orientador dos trabalhos por mim realizados como espírita e médium.
Tratava-se do espírito Charles, já conhecido do leitor através de 2 obras por ele ditadas à minha psicografia, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado. Durante minha primeira infância, esse espírito falava-me muitas vezes, usando de autoridade e energia, assim como a entidade Roberto, também entrevista pelo leitor no volume Dramas da Obsessão, de Adolfo Bezerra de Menezes, e Memórias de um Suicida, como sendo o médico espanhol Roberto de Canalejas, e que teria existido na Espanha pelos meados do século XIX. Lembro-me ainda de que muitas vezes, sentado no assoalho, a brincar com as bonecas, eu via Roberto, numa cadeira, que invariavelmente era posta no mesmo local. Ele curvava-se, apoiava os cotovelos no joelho e sustentava o rosto com as mãos numa atitude muito humana, e assim, tristemente, pois era um espírito triste, me falava com doçura, e eu respondia. Não sei se tais conversações seriam telepáticas ou verbais. Sei apenas que eram reais, mas não pude conservar lembranças do assunto de que se tratavam. Aliás, tudo me parecia comum, natural, e como criança que era, certamente, não poderia haver preocupação de reter a lembrança, o assunto daquelas conversações. Essa entidade era por mim distinguida muito perfeitamente. Trajada como os homens do século XIX, mostrando olhos grandes e vivos, barba circulando o rosto e terminando suavemente em ponta do queixo, e bigodes relativos espessos. Disse-ia pessoa doente, pois trazia faces encovadas e feições abatidas, e mãos descarnadas e muito brancas. Era esse o espírito companheiro de minhas existências passadas, a quem poderosos laços espirituais me ligam, a quem muito feri em idades pretéritas, e por quem me submeti às duras provações que me afligiram neste mundo, na esperança de reaver o perdão da lei de Deus pelo mal outrora praticado contra ele próprio. Olha, ela se abriu aqui, né? Abriu o coração e ela se colocou na necessidade da reencarnação para que ela pudesse voltar aos caminhos da lei de Deus, porque ela tinha desviado, né, do seu caminho. É até romântica essa história, porque esse espírito eu amava profundamente. Você vê que de criança ele aparecia para ela, se colocava, imagina, né, com o cotovelo apoiado no joelho, o rosto apoiado nas mãos, conversando com ela com doçura, mas ela percebia a tristeza. Ela abre o coração e diz de ser amada por ele, e ela o amava. Eu vou ler para vocês agora, que é uma experiência dela, no trecho de Memórias do Suicida. Está exatamente o autor do livro, que é Camilo Castelo Branco, no momento de diálogo, tá? Com Camilo, porque Roberto estava contando, eu como sempre resfriada, então me perdoe, Camilo estava contando, Camilo estava entrevistando, porque ele era um escritor, né? Estava entrevistando o Roberto de Canalejas, ele estava contando a sua vida, um papo amigo, né? E quando Roberto coloca o Camilo Castelo Branco, imagine que esse livro foi escrito em 1926. Não existia nem televisão. Esse livro foi escrito antes do Nosso Lar. O Nosso Lar foi em 1947. Esse livro foi psicografado em 1926. Depois ele saiu no 56. Ficou 30 anos engavetado. Porque ele foi revisto por Leon Denis, que colocou todo o corpo doutrinário do livro, tá? Porque Camilo tinha um estilo todo literato, mas não tinha competência doutrinária. Ou seja, você ia ler um livro que ia ter história de pessoas, mas não tinha um ensinamento. O Memórias do Suicida é um livro que tem um ensinamento de corpo doutrinário, tá bom? Então, deixa eu pegar o texto aqui que nos interessa. Então, tá lá o Camilo Castelo Branco, né?
Aqui, peraí, deixa eu ler o que é que conta. Ele tá contando, eu vou pegar um pedacinho assim pra vocês verem a gravidade e a importância do romance deles dois. Então, ele tá contando aqui pro Camilo. Deixa eu achar o lugarzinho certinho. Sua consciência, a consciência é o dela, da Dona Ivone, tá? Sua consciência entenebrecida pelo erro foi o austero juiz que a julgou e a condenou. Pois, com a alma chagada pelas dentadas do remorso, olha só, dentadas do remorso, você vê a colocação, as expressões assim, literatas, né, de Camilo Castelo Branco. Apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena. Ela era uma criança. Então todo esse sofrimento é inconscio. E ela sofreu mesmo, porque você imagine que ela mesma conta no livro, né? Que ela vivia numa família que ela não reconhecia como família dela. Ela via Charles, reconhecia-o como pai, porque realmente ela tinha sido pai na reencarnação anterior. E aquele pai encarnado naquele momento, ela não reconhecia como pai. Então foi uma criança que era antipática. Apanhou muitas vezes, porque dizia, essa família não é minha, essa casa não é minha, entendeu? Eu tinha empregados, agora não tenho mais, cadê minhas carruagens, essas coisas. E ela era de família humilde, imagina, era uma criança soberba, né, prepotente na visão dos pais. Ela estava tendo um conflito existencial reencarnatório. Era necessário para ela essa lembrança. Olhe bem, para que ela pudesse se regenerar. Então era um sofrimento. E a dor era necessária, era uma irmã educadora. Ela escreveu uma poesia de Leon Denis que dizia a irmã dor, né, a grande educandária, na poesia de Leon Denis. Ela fala isso numa entrevista que tem dela aí pelo YouTube, vocês podem ver a própria voz da Dona Ivone. É uma educandária, a dor educandária, porque realmente a educou desde então, desde pequena. Então tá aqui o nosso irmão contando, né? Pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores da expiação para minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora eu tentei, as nódoas do delito com o ósculo do perdão. Ósculo é beijo, né? Antigamente se usava essa palavra, ósculo é beijo. De que a muito voluntário, de boamente ele concedia, ele perdoou-a, mas ela ficava envolvida no remorso. Então, olha, o afastamento dele era fatal. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando a luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. No entanto, não posso mesmo aproximar-me, porque se me percebe, ou seja, se a menina perceber, isso em um período anterior àquelas visões que ela tinha, né? Que ela já estava ali, você imagina que tá contando isso para Camilo Castelo Branco, ela era muito pequenininha. Então, num período anterior àquilo ali, ainda. Se me aproximo, me percebe, apavora-se, procura fugir, envergonhada com a mácula de quem acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhar em qualquer momento que eu desejo, porém, cautelosamente, a fim de não dar a perceber para evitar desorientá-la. Tanto que ele não se apresentava para ela, não sabia que ele era ele. Lógico, ela era uma menina, bebê, tá, encarnada. Então, nesse período aqui, ela era muito pequenininha. Provavelmente, esse sofrimento dela do inconsciente é porque a criança, na primeira infância, ela tem as memórias da parte dela de velha, de adulta, mais, vamos dizer assim, mais viva na memória, né? Mais assim, forte. Aí, depois que ela vai crescendo, aquilo vai se obscurecendo mais. Porque os liames que ligam perispírito ao corpo físico ficam mais estreitos, fortes.
Aí o que é que acontece? A criança vai entrando num processo de esquecimento mesmo. Então ela age muitas vezes. Essa criança é uma velha. Nossa, essa criança fala parecendo um velho e tal. É porque tem uma parte do caráter dela de velho muito forte. Logicamente, via de regra, aquelas que continuam ainda nessa lucidez. E outras que realmente se obscurecem, né? Eu não vou entrar nesse detalhe da criança, não, porque senão é muito longo, mas para poder explicar essa coisa da Dona Ivone. Então ele continua aqui. Isso aqui já foi o Camilo que fala conversando com ele, né? Porque é um diálogo. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas das vossas exposições. Aí ele responde, Roberto: pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai. Quem sabe o trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso e intenção nobre e generosa que inspira o trabalhador sincero. Sempre obterá o beneplácito divino para suas realizações. Leila é Dona Ivone. Era o nome no qual ela se chamava, tá? Nessa dita encarnação. O pai dela, que se apresentava por Charles nos livros, naquela, né? Era o Dom Ramiro de Guzmán. Encontram-se à altura de fazer o que ele poderia, né? Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as metades das lutas e que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo, ou seja, os dois juntos, dois espíritos, viu? Comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na terra, em memória de sua infeliz filha, tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou. Malgrado a educação aprimorada que se esforçou para fornecer-lhe, falar-lhe-ei a respeito. Então o pai, né, ali era um espírito muito mais preparado, era o Charles. Tô bebendo um chazinho. Compreendendo o disposto a retirar-se, observei ainda fiel a impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. Isso é Camilo, né? E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a famosa Leila, onde se encontra presentemente? Aí vem a parte melhor. Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática aos seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens. O que é receptor de imagem? Televisão. Incrível, né? Em 1926, a televisão, porque um receptor de imagens sintonizou cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo. Isso é interessante porque quando saiu o Nosso Lar em 1947, foi um escândalo no movimento espírita. O pessoal não acreditava, dizia que era fascinação de Chico, tinha muita fantasia no Nosso Lar. E esse livro foi escrito bem antes. Alguns livros que foram escritos por Vitor Hugo, pela médium Zilda Gama, também traziam o prelúdio, né, da vivência do mundo espiritual. Mas o Nosso Lar saiu primeiro, porque o Memórias do Suicida, se tivesse saído antes, imagina o quanto iria chocar. Mas ele saiu em 1956, mas você percebe que esse livro foi escrito em 26 e fala-se em receptor de imagens, é uma televisão. E aí imagina dizer assim, por exemplo, ligou a televisão e sintonizou, o pessoal ia em tilt, né? O que é isso que esse povo tá falando? Televisão. Então, olha a expressão, sintonizou o receptor de imagens. Cuidadosamente para a crosta terrestre, esperou murmurando como que para si mesmo. Sintonizando lá na casa da Leila, na casa da Dona Ivone. Deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la neste momento.
Com efeito, a pouco, a configuração de uma criança destacava-se na penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina, aparentando 5 anos de idade, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhes tumultuavam o espírito, quer dizer que ela tinha 5 anos. Ele diz que aparentava, não confirma. Aparentava. Cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito. Ou seja, uma criança, imagina a expressão da criança transmitia isso para o espírito. Entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se embaralhavam os fatos presentes. Pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos de crayon. Crayon é desenho. É lápis de cera, tá? Aqueles lápis de desenhos. Em suas vibrações mentais. Ou seja, ela estava brincando com seus brinquedinhos, suas bonecas, e conversava com as bonecas, criando imagens e personagens do passado. Você imagina isso, que confusão mental na criança, né? Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento, deslumbrado ante a majestade do drama cujos primórdios me davam a conhecer. Aí ele disse, Roberto, né? Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará-se o doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Olha só, vive agora fora do ambiente que tanto amava, porque ela amava o ambiente que ela vivia no século XIX. Ela amava o pai, né? Ela amava o marido, ela amava a filha. Então, dá-se a saber que ela, nessa dita encarnação, que fez ela? Se apaixonou por um outro rapaz e fugiu, abandonando, né, o marido e a filha. A um certo ponto, passou a paixão e ela volta. Quando ela volta, ela já não encontra mais o marido em vida. O marido pesquisava tuberculose, se entregou à doença, não se cuidou e morreu. A menina, não posso dar informação que eu não sei, não me lembro o que foi, a menina também morreu. Então ela chegou e encontrou marido e filha morto, enlouqueceu de dor. E aí, por mais que o pai suplicasse pra ela, minha filha, por mim, faça por mim, faça por mim, ela pega a carruagem, planeja todo, pega a carruagem e se joga no despenhadeiro. Ela já tinha tendências suicidas porque ela já tinha sido suicida no passado, tá? Além de ter sido suicida, tinha induzido, através do seu mau comportamento, pessoas ao suicídio. Então, eram dramas, assim, vamos dizer, que se repetiam, tá certo? Então, olha como é que ele fala, né? Mas cujo coração espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro. Chama-lhe Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, porque eles mudam o nome, né? Para não identificar. Inocente e cândida como os anjos do céu, perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá merecida pena. É a adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos e família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. Triste, né? Ele detona ela. Só que ele fala com sinceridade do que, né? Aparentemente era um anjo, uma criança graciosa. Olha só. Mas dentro da sua própria consciência,
Era o que era. 2 lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente. Ele se emocionou e chorou. Roberto, né? Ó Camilo, glória a Deus, hosanas a sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual um dos outros? Ele é emocionado, ele faz hosanas, lode a justiça de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, que faz com que nós esqueçamos as nossas pretéritas experiências encarnatórias. Lógico, nós temos flashes dessas mesmas vidas. Nós algumas vezes lembramos circunstâncias ou vivenciamos elas mesmo quando estamos acordados, ou sonhamos com coisas suspeitas que a gente percebe que é uma vivência encarnatória. Porém, a trama que nos envolve nessa vida a gente deixa apagada. É incrível, né? Pela justiça e sabedoria divina. E se uns e outros, ou seja, dos nossos núcleos familiares, dos nossos grupos sociais, nós soubéssemos do passado reencarnatório dos outros, né? Uns dos outros, seria um drama. Aí agora vem para finalizar nosso intento. De repente, brado indefinível. Brado é grito, viu? De repente, brado indefinível, um grito indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de além-túmulo. A menina deu um grito, ela estava brincando? Deu um grito tão louco ao ponto das raias da loucura, imagina, que estremeceu a casa. Imagina a criança pequena dar um grito assim, a família, né? O que foi que aconteceu? A menina acabara de pressentir Roberto, vira-o como refletido nas ondas telepáticas. Ele não estava presente, observem isso. Ele lá da comunidade de Maria, da casa de Maria, sintonizou com ela. Mas eles, através da televisão, mas telepaticamente eles são unidos. Então não somente nós evocamos os espíritos quando lembramos deles, quando fazemos prece por eles, quando nós fazemos comentários sobre desencarnados, às vezes comentários indevidos, lembrando dos defeitos das pessoas quando eram em vida, tá? Muitas vezes com pouca caridade, porque às vezes acontece a título de instrução, você tá falando como heterocrítica saudável, utilizar determinadas colocações como aprendizado, mas depende da sua intenção. Às vezes é falado levianamente. Então, do mesmo jeito que nessa evocação a gente mexe com eles lá, quando eles lá estão falando de nós, eles também evocam a nós. Eles podem não estar conectados conosco espiritualmente, mas eles vão sintonizar e a gente vai perceber aqui, mesmo não estando assim pessoalmente, como eu estou dizendo, à distância. Olha o que aconteceu com a menina Ivone, né? Com a menina Ivone. A menina acabara de pressentir Roberto, vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam a sua consciência por ele, a grande vítima dos seus desatinos. Ele foi vítima dela, né? E em prantos, ou seja, se acabando de chorar a criança, procurava, olha que lindo, refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Olha que coisa incrível. Não é incrível? A criança deu um grito ensurdecedor. A criança desesperada, onde é que ela foi procurar apoio? Na mãe. A mãe vê a filhinha de em torno de 4, 5 anos chorando, desesperada em soluço, e se acolhe no braço materno, se refugiando no consolo da mãe. Tudo isso que ela percebia era inconsciente.
era inconsciente. Então é interessante a gente compreender o seguinte: o consciente é a nossa vivência lúcida. O subconsciente seriam as experiências dessa encarnação que ficam no oblio, oblio italiano, que fica no esquecimento, a gente não lembra mais, são as vivências dessa encarnação. O inconsciente é a bagagem do espírito, da vivência do espírito, tá bom? Que fique claro isso aí. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. O Roberto isolou o aparelho rapidamente. E aí disse: "É assim sempre", exclamou tristemente. "Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar a meu convívio." Vocês imaginem que ela é uma menininha. E ele dizia assim, ó: "Não tem coragem de me enfrentar." Porque quando ela está encarnada, o inconsciente dá atrás a memória, a gravidade, ela sente muito forte o chamado da responsabilidade. Porém, pensa em mim, deseja voltar ao meu convívio. Não é estranho quando você pensa assim, poxa, mais uma criança? Como é que ela pensa, né? É o inconsciente dela. É o inconsciente. Olha, as crianças, não sei, pra muitos de vocês não sabem, mas eu tenho 4 crianças de idades totalmente diferentes, fases diferentes. Então, eu percebi que essa vivência materna minha é um grande laboratório da minha vida em todos os sentidos. Então, tudo isso aqui que a gente estuda, eu percebo muito disso dentro de casa. Então, você observa a criança. A criança que às vezes tem reações e fala assim, meu Deus, criança diz frase de adulto, gente, que é isso? Criança tem momento de lucidez, parecendo que é inspirada de certas frases na hora certa, no momento certo. Que isso, né? Porque a criança, ela se expande para o espírito, ela entra em sintonias. E essas sintonias também podem ser não boas, tá? Então não é só porque é criança que ela entra em sintonias sempre das melhores. Depende do espírito, depende da psicosfera da casa. Lembrando que as crianças caminham na psicosfera dos pais, tá? Então ela caminha na psicosfera da família. Mas olha que interessante, ela sentir, né, inconscientemente essa lembrança da figura amada de Roberto de Canalejas. E era isso, esse trecho que eu achava, eu conheço esse trecho porque se pesquisei muito da biografia dela, pela afinidade com o espírito, gostar muito dela como história nesses anos, tá? Ter amizade com o próprio biógrafo dela, que é o Pedro Camilo, e a gente conversa e tal. Então eu conheço esse trecho e achei interessante colocar ele bem nesse momento, no qual ela começa a falar das suas próprias experiências reencarnatórias. Eu acho que reforça, é legal o assunto. Convido sempre vocês para falar lá no GE, tratar desses assuntos conosco, que a gente bater um papo sobre isso. Tá tudo bem, tá bom? Vocês podem ir lá e a gente conversa mais o que vocês gostaram e tal, e aquilo que vocês ficaram mais impressionados. Então, concluir esse argumento Roberto de Canalejas, ela começa um outro assunto. No livro Recordações da Mediunidade, tá? Foi somente aos 8 anos de idade que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial a que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo, dos 16 anos em diante se tornou, por assim dizer, comum em minha vida. Iniciando-se então a série de exposições espirituais que deram resultado às obras literárias por mim recebidas do além, através da psicografia auxiliada pela visão espiritual superior. Então está falando do fenômeno de letargia. Ela teve, de novo, lembra que ela teve a letargia quando nasceu, a morte aparente, né? Depois ela teve novamente com 8 anos de idade, e dos 16 anos em diante ela começou a sair. Pasmem que nesse período da adolescência, o Roberto de Canalejas visitava e levava ela para passear de noite, tá? Olha, que ela saía do corpo e os dois iam passear de braço dado, certo? Ela já mocinha. E ela gostava de passear em cemitério,
era muito calmo, era mais calmo pela lei e tal. E ficou uma simbiose dos dois tão grande que teve que os espíritos benfeitores afastar os dois. Porque ela estava naquela fase da adolescência, já pensou? Ela não ia viver a vida dela normal, né? Com o espírito dando um de paquera, de namorado no mundo espiritual. Depois aconteceu isso com ela. Então ela disse que depois ela ficou sendo auxiliada pelos espíritos superiores, tá? Repetindo-se, porém, o fenômeno aos meus 8 anos de idade, recebi através dele em quadros parabólicos descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica. O primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Fizeram uma cena para ela, né, para que ela compreendesse os valores, porque, repare, vocês lembram que no Memória Suicida, Roberto fala que Charles era um espírito severo, forte, para lidar com ela, e na verdade ele tinha prometido mesmo, que dessa vez ela não iria cair, porque ele ia ser muito mais virgem de junto dela, até porque ele ia estar como espírito, né, e ela realmente foi muito dócil como espírito, para dizer a verdade, ela foi muito dócil, né, Nivone? Então construíram uma imagem, vamos ver. Quem conhecer a vida da célebre heroína francesa, Joana d'Arc, a atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, compreenderá facilmente que as entidades espirituais que se comunicavam com ela, e às quais ela atribui os nomes dos santos por ela venerados, cujas imagens existiam na igrejinha de Dom Remy, sua terra natal, facilmente compreenderá também o que exporei em seguida, pois o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular a uma única pessoa, porque a técnica para produzi-lo é idêntica em toda parte e em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Então, Joana d'Arc é aquela heroína francesa que ajudou a França a se liberar da Inglaterra. Dizia que viu os espíritos, né? São Miguel. E foi queimada na fogueira, a bichinha, depois. Por sinal, abre parêntese, 2 médiuns do século XVIII escreveram livros biográficos de Joana d'Arc Espírito, tá? Eu não me lembro da médium que dava comunicações para Allan Kardec, ele fala isso na Revista Espírita. Quando eu lembrar, eu coloco para vocês lá no grupo. E ela escreveu sobre a vida de Joana d'Arc e Leon Denis. Leon Denis era amigo íntimo de Joana d'Arc. Ou seja, em belo baiano, Leon Denis e Joana d'Arc era lé com cré. Era muito íntimo os dois. Tanto que Leon Denis também era médium. E Leon Denis escreve um livro de Joana d'Arc. Joana d'Arc foi companheira, amparador de Leon Denis. Não é brincadeira, né? Então ela vai contar o que acontecia com Joana para que nós possamos compreender o fenômeno que acontecia com ela. Vamos lá. Joana fora criada desde o berço, amando aquela igreja e as imagens nela expostas com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. E porque raciocinasse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas que ela acreditava, desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. Mas a verdade era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam nada mais seriam que os seus próprios guias espirituais, ou os guardiães espirituais da coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico, capaz de um feito importante que se refletiria até mesmo além das fronteiras da França. Eu vou dar uma pausa aqui, porque aí apareceu uma questão interessante sobre Joana d'Arc. Os espíritos apareciam, não é? Como com a aparência daqueles santos. Mas esses espíritos eram outros, né? Como diz aqui na descrição de Dona Ivone. E, aparentemente ela interpretava como aqueles espíritos que ela cresceu vamos dizer assim, na fé, né? Que era católica.
na fé daquela igrejinha, eu queria trazer para vocês um trecho do livro dos médiuns, tá? Eu tô procurando aqui. Então, é um trechinho do capítulo segunda parte dos médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, do item 268, a pergunta 5. Assim, quando o espírito protetor de ser Paulo, por exemplo, não é certo que seja mesmo o espírito ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Então, tentou uma dissertação, tal, que pega-se o nome de Paulo, porque a pessoa teve... Mas o que eu quero chegar é aqui, ó. Podem tomar perfeitamente os nomes dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que isto acarrete maiores consequências. Além disso, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Tende como certo que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Entre vós, na Terra, há tabeliães que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que haveríeis de supor que fôssemos menos adaptos, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens, do que os tabeliões para a direção material dos seus interesses? Então, existem mesmo, e tem outras passagens lá no Livro dos Espíritos, espíritos que são o que é chamado padroeiro, né? Não posso dizer exatamente que seja aquele espírito, padroeiro tal para a cidade tal, mas que existem espíritos de uma capacidade mais, né, de irradiar mais, de liderar um coletivo em prol daquela cidade, daquele país, sim, existem. Isso é um fato. Então, eu achei interessante trazer isso para vocês. E tem uma outra questão também, já que eu fechar esse pensamento. E aí, Kardec, curioso, como sempre, graças a Deus, ele faz assim: por que os espíritos comunicantes tomam tanta frequência o nome dos santos? Por quê, né? Nome de santo. Resposta: os espíritos comunicantes se identificam com os hábitos daqueles a quem se dirige. Lembra de Joana d'Arc? Qual era o hábito que ela tinha e para quem ela se dirigia? E adotam os nomes mais apropriados, a causar forte impressão nos homens, de acordo com as crenças destes. Então, de acordo com a crença do homem, o espírito pode tomar o nome tal e tal. Mas aí fica assim, poxa, mas seria uma fraude? Você não vem a dúvida? Claro, a Kardec também veio e ele continua. Só que a 7 ele faz uma pergunta interessantíssima. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa? Ou, como supõem algumas pessoas, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhe transmitir os pensamentos? Ou seja, em um grupo sério espírita, se evoca o espírito tal, ele vem pessoalmente? Ou ele manda mandatários? Né? Resposta. Olha a resposta com a outra pergunta. Por que não viriam em pessoa se o podem? Lógico, por que não viriam? Se ele irradia a distância e a 495 aqui no Livro dos Espíritos, cadê Juliana? Vamos lá, que essa temática é importante para frisar essa questão doutrinária, né? Lá para as tantas da pergunta 495, ele diz assim, que é o Espírito São Luís e é o Espírito Santo Agostinho. Por sinal, o Espírito São Luís que assistia a própria Joana d'Arc, né? Curioso isso. Ele diz aqui: aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, ou seja, da proteção, né? Porque é uma pergunta sobre a proteção. Diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distante de vós. Milhões de léguas em questão vibratória, gente. Pode estar até em outro planeta, né? Pode influenciar a distância.
Para nós, o espaço não existe. E embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impõe tarefa acima de nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Olha que beleza, né? Perdão a tosse. Então, gozam de qualidades que a gente não pode imaginar. Sentidos, qualidades que a nossa percepção humana, principalmente nesse planeta, não nos dá condição de imaginar. Então, São Luís e Santo Agostinho diz, olha, mesmo que nós estejamos em outros mundos, nós podemos conectar com vocês sim. Se aqui no livro dos Médiuns ele diz, além disso, quanto mais elevado é o espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. E logo depois, na pergunta 7, se pergunta se faz representar por um mandatário, ele responde, por que não viriam em pessoa se o podem? Se pode ir, por que é que não vem? E aí continua. Se, entretanto, o espírito evocado não puder vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Então ele diz, entretanto. Então, caso naquele momento, naquele dia, naquela evocação, ele não possa vir, então será forçosamente um mandatário. O que é um mandatário, gente? Alguém que o espírito tal que foi evocado, vamos supor que a gente evoque Paulo de Tarso, e ele não venha pessoalmente. Tem que ter um critério, né? Logicamente, um grupo com moral para isso. E aí, ele mande um mandatário. Ele mande, já diz, mandatário, ou seja, uma pessoa que confia de representar ele mesmo. A confiança, vai lá e me represente, pode ir. Então, os espíritos podem fazer isso muito frequentemente. Logicamente, quando não é enganado, né? Quando não é espírito que está fingindo ser. Mas aí aqui na 8 ele diz, esse mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que eu envia? Olha que pergunta. Vem cá, mas o espírito é suficientemente evoluído? Aí eu chamo Paulo de Tarso. Aí chega Clécio. Vocês não peguem esse nome, não ouço esse nome de uma vida. Chega Clécio. Clécio vai ter a capacidade de responder? Sim ou não? Não é? Poxa, é um mandatário? Resposta. Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de o substituir. Lógico, eles não seriam imprudentes de mandar uma pessoa que o representasse e que não fosse à altura. Olha que coisa incrível. Que resposta inteligente. Além disso, quanto mais elevado, tanto mais os espíritos se confundem no pensamento comum de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como deveria ser também para vós. Ou seja, chama-se Paulo, mas os espíritos são do mesmo nível de Paulo. Então, pouco importa se vai ser Paulo mesmo, que representou Paulo de Tarso no planeta, ou um espírito de igual evolução. Então, eles se confundem. Então, o nome Paulo é uma personalidade que aquele espírito incorporou quando estava na Terra, encarnado, não é? Então, se confundem no espaço pelo mesmo grau. De tal sorte que deveria ser indiferente. Então, para mim, como espírita, vindo um espírito Clécio do mesmo nível de Paulo, não me deveria importar, não deveria achar ruim, né? Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conheceste na terra, com capacidade de vos instruírem? Sois de tal modo levados a considerar-vos como modelos do universo, e aí vem a queimada, né? Que sempre supondes nada mais a ver fora do vosso mundo. Então, olha a visãozinha limitada de nos colocar como exemplo para o universo. Foi tanto assim que a gente ficou séculos imaginando que Deus era um homem, humano de barba, né? Se diz a expressão antropomórfica. Deus era figurada numa pessoa de barba, ela sentadinha em uma cadeira, comandando a nossa vida, determinando o nosso destino.
Sois de tal modo levado a considerar-vos como modelos do universo que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Esse capítulo merecia um estudo, da gente fazer só esse capítulo, que é a identidade dos espíritos, principalmente quando se lida com mediunidade. Eu friso muito, estudo, a volta e frente e fundo do livro dos médiuns, na frente de qualquer livro, de qualquer autor, com todo respeito e todo carinho aos outros autores que vão nos enriquecer como consciência, como cognição, mas a base do espírita com mediunidade está aqui no livro dos médiuns. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Porque é interessante, né? A gente pegar esses ganchos, ir lá no livro da codificação e achar o que nos interessa para completar o pensamento que a Dona Ivone está nos trazendo. Então, o espírito São Luís, Genoveva e Carlos Manho não estava fraudando quando ela, Joana d'Arc, interpretava que era Santa Catarina, Santa Margarida ou São Miguel, tá bom? Era essa a minha intenção quando eu trouxe para vocês esse conteúdo. Também nada impediria que as visões de Joana fossem realmente materializações dos espíritos daqueles vultos da igreja de Dó Remi. Claro que não impedia. Dado que Santa Catarina e Santa Margarida tivessem com efeito existido. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é comum nos fastos espíritas e o caso de Joana não é isolado na história das aparições supranormais, conquanto seja dos mais positivos e belos dos quantos temos notícias. Essa história de Joana d'Arc, né? E aí, eu enriqueço esse comentário da Dona Ivone assim. Isso é uma observação pessoal minha. Qual foi os espíritos que estavam dando assistência a Dona Ivone? Joana d'Arc, perdão, não era Dona Ivone, tá, gente? Não tem nada a ver, ela pegou como exemplo, mas não era ela. Então, a Santa Genoveva, São Luís e Carlos Manho. A Santa Genoveva e São Miguel, né? Não poderia ser os mesmos Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel? Claro, porque se o povo reencarna. Eu tenho como entendimento que muita desse pessoal que sai assim em evidência como santo e se destacou como santo, muitos deles se repetiam na história. Porque eles reencarnavam e saíam, se destacavam na massa de novo. Aí o povo ia lá, fazia santo de novo. Então, eu acho que muitos deles se repetiam. Tem uma lógica nisso. Então, não é impossível que alguns desses espíritos sejam a reencarnação deles mesmos. Então, não era tão difícil para São Luís pegar a imagem dele mesmo, sendo São Miguel, por exemplo, ou nem São Miguel, ele sendo uma Santa Margarida, ou a Genoveva sendo a Santa Catarina, não é impossível. Porque nós temos informações, por exemplo, e imaginamos que tem alguns santos que se repetem mesmo, né? Tá bom. Voltando aqui, então agora, que depois que ela contou dessa experiência de Joana d'Arc, ela vai falar dela mesma. Assim, nos meus 8 anos de idade, fato análogo passou-se, embora com caráter muito restrito e particular, em condições de evidência, é verdade, diversas, do ocorrido em Dom Remi, mas fundamentado nos mesmos princípios. Por aquela época, eu residia na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e frequentava o catequismo da doutrina católica romana na igreja matriz de Santana, ao lado da qual morava. A essa época, já os meus pais haviam adotado o espiritismo. Meu pai adotaram ainda antes do meu nascimento, permitindo, não obstante minha frequência ao catequismo católico, como era comum entre famílias espíritas no passado. Aquele templo católico, portanto, nos seus vitrais sugestivos, seus sinos melodiosos, seu formoso jardim em derredor, exercia suave impressão em minhas sensibilidades. E a doce poesia se desprendia de tudo aquilo e fundia verdadeiro encantamento no meu coração.
Eu venerava aquele ambiente e hoje compreendo que então me sentia como que tutelada daquela Senhora Santana, que me era tão familiar, e daquela Nossa Senhora da Conceição, que eu tinha satisfação de coroar fantasiada de anjo nas festividades do mês de maio. Imaginava-as como fazendo parte da minha família, porque diziam delas as nossas babás. E vamos lembrar das ligações que ela tem com Maria de Nazaré. Porque, sendo suicida, a Dona Ivone, e nós sabemos que o espírito de Maria de Nazaré, ela se dedica mesmo à recuperação dos suicidas. Tanto que existem as casas de Maria, os hospitais de Maria, na recuperação dos que sofrem pelos desvios do caminho triste caminho do suicídio. Tá bom. Só que Santana é a mãe de Maria. Olha as coincidências. Santana é a mãe de Maria. Então ela sentia como babá. Lembram que a mãe dela tinha entregado ela para Maria? Dizia, você não é mais minha filha, pertence a Maria. Então você imagina isso no inconsciente dela. Foi crescida com a família brincando. E ela se sentia honrada, né? De encoroar a própria Maria de Nazaré Santana, que era santinha. Tinha as procissões, a criança ia lá e coroava com as flores. A Senhora Santana é nossa avó, Nossa Senhora é nossa mãe, porquanto temos que respeitá-las e lhes pedir bênção todos os dias. Mas, sob todas as imagens existentes naquele templo, o que mais me impressionava e comovia era o do Senhor dos Passos, caído sobre os joelhos, com a cruz nos ombros. Eu amava aquela imagem. Profundas sugestões ela infundia em minha alma e às vezes chorava ao lado dela porque diziam as babás que ela tinha babá. Foi para nos salvar que ele padeceu e morreu na cruz. Temos que amá-lo muito. Reconfortava-me, porém, beijar a ponta da sua túnica ou o ângulo da cruz, e não raro levava uma ou outra humilde flor para oferecer-lhe, como o qual pretendia testemunhar-lhe o meu sentimento e grande tristeza me invadia o coração em tais momentos. Entretanto, a imagem permanecia sobre um andor na capela-mor, e não no altar, visto não existir na ocasião acomodações para ela em nenhum outro local. Em verdade, já por essa época eu não passava de uma criança infeliz, pois, como vimos, o sofrimento me acompanhava desde o nascimento. E eu sofria não só a saudade da minha existência anterior, da qual lembrava, como ainda a insatisfação no ambiente familiar, que eu estranhava singularmente, como veremos mais adiante. Dentre as muitas angústias que então me afligiam, destacava-se o temor que eu experimentava por um dos meus irmãos, o qual, como sonho acontecer entre proles numerosas, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante nossas peraltices. Fato que me pungia e aterrorizava muito e que minha, talvez, excessiva sensibilidade exagerava como se tratasse de um martirológio por mim sofrido, tornando-me então complexada no próprio lar paterno. Então, olha que, a complexidade da vida sanguínea. E a ligação dela com aquelas imagens da igreja que remontavam dentro dela um passado. Porque aquela ligação com a igreja, a ligação com os personagens da vida dela, da vida religiosa, do chamado continuado daqueles espíritos à responsabilidade. Então, comoviam profundamente, ela corria aquela imagem para pedir ajuda, para se sentir confortada contra esse irmão. Então ela diz assim, que a sensibilidade era tão grande que ela podia ver aquela convivência fraterna daquele irmão que maltratava como um martírio, tá? Então, ela tinha essa sensibilidade muito profunda como espírito, pelas dores que ela sentiu, porque ela sofreu. Ela sofreu até antes da reencarnação, primeiro pelos remorsos de estar longe das pessoas que amava, no Vale dos Suicidas, porque ela conhecia o Vale dos Suicidas pessoalmente, pela recuperação depois disso,
pela repetição dos próprios erros. Então, ela tinha dentro dela um sofrimento latente, tá? Eu vou concluir o estudo agora. Desculpem aí a buzina da casa, né? As crianças. Então, fica aí essas reflexões sobre a sensibilidade do espírito da Dona Ivone, quando encarnada, e as suas dores nas quais ela vivenciou nessa trajetória. Vivenciar esse livro, Recordações da Mediunidade, é como vivenciar com ela, de braço dado. Já tive essa experiência, porque eu conheço o livro, conheço a sua biografia, conheço os livros nessa trilogia, que é Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numies e O Drama de Bretanha, tá? Então, eu a conheço nesse sentido aí, né? Que eu a conheço como espírito. Mas você começa a criar esse laço de intimidade com o espírito, se identificando, compreendendo-a, sofrendo junto com ela. Então, um beijo pra vocês. Concluo isso tudo essa semana e a gente se vê na semana que vem. Um beijo pro pessoal do Paul Talk, o nosso carinho, e o pessoal do GE, Francisco de Assis. Muito obrigado por estar conosco nessa nova aventura, que é o livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, do Amaral Pereira.